Boa noite, me chamo Daniele, sou consagrada da Comunidade Católica Dom de Deus, membro fundante desta comunidade e vim contar um pouquinho para vocês da minha vocação. Nasci numa família católica, posso dizer isso, né, que se diz católica, né, mesmo não tendo uma frequência em pastorais, mesmo não tendo uma frequência em Santa Missa, sempre foi nos direcionado, nós crianças, a estar na igreja, né? Dando muita importância aos sacramentos, batismo, primeira comunhão, crisma, mas eu não tinha uma educação pastoral, posso assim dizer, né? Não tinha essa importância de ir à missa aos domingos, de ter pessoas engajadas quando eu era criança numa pastoral, apesar de hoje, com a graça de Deus, tem pessoas da minha família, né, em pastorais, mas eu só vim escutar, na verdade, que o domingo era preceito, que eu precisava ir à missa aos domingos, quando eu fiz a minha crisma. E mesmo assim, naquela época, né, eu não ia muito. Às vezes ia à missa no domingo para encontrar os amigos, para irmos para outros lugares, para fazer alguma coisa, ou então nem ia à Santa Missa. Não tinha essa definição certa, né, dentro do meu coração, ou então como na família mesmo, então a gente precisa separar o domingo para ir para a Santa Missa. Não existia isso. Mas eu morava no Rio e depois vim morar em Niterói, em São Gonçalo, na verdade, né, na Arquidiocese de Niterói, mas em São Gonçalo, e comecei a frequentar a paróquia do Alcântara, São Pedro de Alcântara. E lá eu conheci, né, eu cheguei no finalzinho do ano quase e escutei falar de um acampamento de carnaval e assim fui para esse acampamento em fevereiro de 2000 e lá eu conheci um povo que vivia e que falava de uma radicalidade e de uma santidade que eu nunca tinha escutado, a nova evangelização, que na época era a evangelização 2000. E eu me encantei, porque na verdade eu sempre depois, né, revendo a história, revendo tudo que já acontecia na minha vida, eu fui conseguindo perceber que o Senhor já me impulsionava a querer mais estar perto dele, a querer mais estar na Santa Igreja. E aí eu encontrei esse povo, que de momento um povo muito doido, né, que era da escola da evangelização. E com isso eu pude fazer o acampamento de carnaval e foi lá onde eu ouvi falar a primeira vez do acampamento juvenil. E nisso fiz os cursos da escola, né? Boa Semente, Nova Vida, Moisés. E fui me aprofundando mais nessa religião católica que temos que ser, nessa radicalidade, nessa santidade. E eu fui querendo viver isso. E com o tempo eu fui, muitas das vezes, ouvindo falar de um Deus que para mim não era tão latente, mas que eu comecei a fazer essa experiência com o Senhor, essa experiência onde eu conseguia ouvir a Deus, onde eu entendia que quando eu rezava, eu conseguia escutar a Deus. E eu não tinha isso antes, né? Então não fazia essa analogia, vamos assim dizer, né? Eu escuto, eu tenho alguns desejos, eu tenho algumas vontades, mas eu não entendia que era Deus. E rezando, né? E me aprofundando, eu pude entender, né, o que Deus queria para mim, o que Deus sempre sonhou para mim. E com isso fui fazer o acampamento juvenil. Participei na minha vida antes da comunidade, eu participei de pastoral, eu fui vicentina, um amigo meu me convidou para conhecer, e aí eu me encantei com os vicentinos, então eu fui vicentina, eu comecei a de verdade ser católica, né? Ter uma pastoral, ouvir a Deus, rezar, estar mais próximo, fiz EJC. Na época eu não fiz EAC, não tinha idade mais, mas as minhas irmãs eram de EAC, então eu fiz EJC, né, e cada vez mais me aprofundando. E com isso tudo fiz o acampamento em 2000 e lá em 2002, 2001, né, no meiozinho de 2001, se formou uma equipe onde eu fazia parte dessa equipe. E daí no acampamento juvenil
surgiu a comunidade católica Dom de Deus. E hoje, né, sou feliz vivendo aqui, sou consagrada de vida há 15 anos e 4 meses, e não vejo outro lugar hoje que eu poderia estar. Tenho essa vivência, comecei a entender o que era uma radicalidade, uma santidade, e busco até hoje viver essa radicalidade e essa santidade, um dia de cada vez, a cada dia baixa o seu cuidado, e vivendo na providência de Deus também, e confiando nesse Deus que sempre me amou, que sempre me chamou, que sempre aquele que sonhou com a minha vida. E hoje sou feliz por ser consagrada, por estar aqui, por poder, transmitir essa alegria, e viver essa radicalidade, essa santidade que o Evangelho nos pede, e que não é uma coisa surreal. Temos lutas, temos batalhas, mas também temos muita alegria. E esse é um pouquinho, do meu chamado, da minha vida, da minha vocação. Espero que vocês, tenham entendido um pouquinho disso. Fique com Deus, Deus abençoe. Somos um dom de Deus. Até logo.